igreja lá, que ele é da Bahia. E ele só prega se der água de coco para ele. Exigente demais o homem. Mas o irmão me perguntou: pastor, o senhor quer de uva ou de abacaxi? Eu pensei que ele estava brincando, velho. É sério, rapaz. Amém, que Deus abençoe. Hoje eu não consegui trazer minha esposa, os filhos, mas trouxe os filhos, né? O Vini está ali o Anderson, uma bênção, irmãos. E eu sou muito grato a Deus por estar aqui. Amém? Meus irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu sei que essa palavra, ela é a medida do que Deus irá fazer através desta igreja, não só aqui no Ariston, mas em toda essa cidade de Carapicuíba. Amém? Eu sei que há um rio jorrando sobre esta casa, e eu sei que, diferente do profeta Ezequiel, antes de entrarmos para servir, nós já aprendemos sobre a dinâmica do rio. Então Deus não nos precisa tirar de dentro do templo e levar de volta para a entrada do templo para perceber que tem um rio fluindo e que o rio flui em medidas, não é? E que no final de tudo, ou deixa o rio levar, ou então a gente continua com os pés no chão. E pelo jeito, vocês, o rio já está levando faz tempo. Amém? Então aplauda ao Senhor por vocês mesmos, por essa igreja tão poderosa. Aleluia. Eu estava olhando aqui e o pastor falou, né, que começou pela cor amarela. Irmãos, e eu falei, Jesus, né? É igual a gente lá também. A primeira célula que nós tivemos chamou célula Canaã, que nós chamamos de célula protótipo. Foi a primeira célula que aconteceu na igreja e eu tive a honra de ser o líder da célula, né? E era exatamente da cor amarela. E eu vendo isso aqui, eu falei, meu Deus, me remeteu lá atrás. Hoje nós temos muitas células espalhadas pela cidade, né? Fizemos agora um encontro no final de semana passado, quase 250 pessoas. Isso foi um grande mover de Deus. E eu sei, irmãos, que Deus tem muita coisa para fazer. Uma coisa só que eu peço para o Senhor é: Senhor, o que o Senhor tiver que fazer aqui no mundo dos homens, pode me usar. Eu não aceito ver o Senhor fazendo coisas aqui no mundo dos homens, usando outras pessoas, e eu aqui só de espectador. Eu falei, não, eu quero que o Senhor me use também para implantar o reino dele aqui na terra. E o tema da mensagem é: uma revolução vai acontecer. Amém? Aleluia, eu sinto isso no meu coração, irmãos. Aleluia! Eu sei que essa cidade está para experimentar um grande avivamento. Aleluia! Aleluia! Você que pode, assim, a gente vai falar de algumas coisas. E assim, o maior exemplo, não é, de ministério que nós temos na terra sempre aponta para Cristo, para Jesus, não é? E tudo que nós queremos é que o nosso ministério esteja alinhado, né, aquilo que Jesus também estava comprometido. Jesus, ele ama pessoas, né? E eu olhando, né, Jesus ama pessoas e ele só ama o que o Pai amava. E aí quando você descobre o que tem no coração do Pai, você não se move por outra coisa. Se o Pai ama pessoas, então assim como Jesus, nós também amamos pessoas, né? Dá um pouco de trabalho, né? Cada um pensa com a sua cabeça, mas eu aprendi, pastora, né? O apóstolo Paulo,
em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, ele disse assim: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então você imagina, você pode se relacionar com as pessoas baseado naquilo que faz com que elas se manifeste carnalmente, ou você pode tirar tudo que é carnal da frente e encontrar nela exatamente o que tem nela, que foi Deus quem colocou. Então as pessoas chegam para nós e aí às vezes alguém vem apontando e dizendo assim: meu Deus, olha pastor, isso aqui é isso, é pecador, é não sei o que. Aí eu vou tirando o pecado da frente, vou limpando, até encontrar a essência de Deus na vida dessa pessoa, não é? E aí a gente começa a trabalhar o que? As qualidades de Deus na vida daquela pessoa. Então eu desisti de ficar procurando pecado nas pessoas. Agora eu sou um caçador das qualidades de Deus dentro da pessoa. Porque a ninguém mais, diga comigo, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Você pode falar para o seu irmão? Diga: eu vejo em você exatamente o que tem de Deus. Uau! Aleluia! Glória a Deus! O que o diabo quer é a gente perdendo tempo com os defeitos dos outros, não é, irmão? É tão ruim quando a gente fica olhando para o outro e paramos no defeito dele, né, pastor? Aí a gente faz que nem muitas pessoas fazem, né? Sabe, tem um ditado que diz assim: você dá banho no bebê e joga o bebê com a água suja fora. Não é isso, irmãos. Deus ama pessoas e não importa o jeito que elas estejam, não é? A gente simplesmente vai lá, tira tudo que não presta e fica só com a parte que tem de Deus na vida dela. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. A revolução vai começar. Amém? Efésios capítulo 3, todos acharam? E o verso, nós vamos ler, tá bom? O verso 8, 9 e 10, tá bom? Eu tô legal na foto, fia? Tô? Tá bom. Depois você me manda, tá bom? Você vai mandar? Tá bom, tô até atrapalhando ela. Todos acharam? Verso 8 diz assim: a mim... Efésios capítulo 3, verso 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha que palavra profunda, gente. Verso 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Aí o verso 10, olha isso aqui: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o propósito da igreja: manifestar o quê? A sabedoria de homens? As habilidades humanas? Não, mas a igreja aponta para a sabedoria de Deus. Amém? Então presta atenção. E aí eu estou falando sobre igreja, eu não estou falando sobre igreja, eu estou falando sobre igreja, não sobre igreja. Pastor, agora você me confundiu, você está falando sobre igreja ou sobre igreja? Isso, eu estou falando sobre igreja, porque tem outra igreja, não é? Tem aquela igreja que quando nós confundimos ela com a igreja, aí a gente fica parado tão quão ela é parada, né? Você imagina a gente pensar que esse prédio é a igreja, não é? Aí a gente se torna tão parado quanto parado é esse prédio. Acaba o culto aqui, aí você não vê mais o prédio glorificando a Deus, o prédio não está, não, nem se mover se move. Mas eu estou falando sobre a igreja.
Então eu não estou falando sobre a igreja instituição, eu estou falando da igreja organismo vivo. Por isso eu nunca mais, eu falo lá na igreja, parem de convidar pessoas para vir à igreja. Parem de chamar as pessoas para vir à igreja. Quando nós entendemos que a igreja somos nós paramos de trazer as pessoas para a igreja e convidamos elas para vir à igreja. Então eu vou gritar qual é o nome da sua igreja e você vai gritar bem forte o seu nome, porque você é a igreja mais poderosa, aleluia, nesta cidade, neste bairro, é você a igreja mais poderosa, porque ela não fecha nunca. Eu me lembro de ter um irmão na igreja, né, o Elias Almeida, né, ele é coveiro na cidade, né, porque a gente foi colocando pessoas dentro da repartição pública para que era igreja, nós não colocávamos pessoas, a gente coloca sempre uma igreja ali. E eu me lembro que eu entrei na Caixa Federal e ele estava com a esposa dele, e a esposa dele ainda não conhecia Jesus. E eu entrei na Caixa Econômica Federal e eu comecei a conversar com eles, comecei a conversar com ela. Dentro da Caixa Federal eu ganhei ela para Jesus. Ela não precisou pisar num lugar sagrado, porque ela teve um encontro com o lugar sagrado. Então você é a igreja mais poderosa. E eu costumo perguntar: quantos membros tem a tua igreja? Aí você fica pensando: meu Deus, tinha que perguntar para o pastor, porque a lista de membros, a nossa igreja não tem lista de membros, porque, irmãos, sabe, a quantidade de membros nós contabilizamos pela quantidade de membros que acessou essa igreja. Amém? Então eu quero perguntar: qual é o nome da tua igreja? Ah, mas agora, isso aí foi só para o diabo saber. Mas agora é para que os principados e potestades das regiões celestiais saber. Quando eu perguntar, ah, meu Deus do céu, você vai dar um pulo dessa cadeira e você vai reagir na medida que você acredita. Amém? Então eu vou perguntar e você reaja mesmo, tá? Vai ser uma loucura. Vamos lá? Qual é o nome da tua igreja? Então você manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Amém. Olha só, nós temos um texto que nós usamos esse texto e a gente chama, eu não sei aqui quem já foi de escola bíblica dominical, mas eu sou do tempo da escola bíblica dominical, ainda antigo, a gente é bem antigo. Pastor não, olha, pastor, 28 anos, pastor, mais ou menos, 27. Olha, diminuiu a idade 1 ano. Mas eu me lembro da escola dominical que a gente estudava era uma revista da escola bíblica dominical. E lá toda a aula tinha um texto que a gente chamava de texto áureo, né? É o texto áureo. E lá nós tomamos esse texto como texto áureo. Qual texto, pastor? Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus diz assim: portanto, ide. E aí ele diz: e façam membros de igreja, e façam convertidos, e façam. Foi isso que ele disse? Diga não, pastor. Ele disse: portanto, ide e façam discípulos. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Depois ele diz assim: ensinando, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E aí no verso de número 19 ele vai dizer assim: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E eu sou muito detalhista. Para mim, se Jesus, depois de uma aplicação dessa, dizendo, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Se depois de uma comissão dessa, ele diz, e eu estarei com vocês todos os dias, ele está dizendo, se não for assim, eu não estarei. Eu vou dizer de novo, se não for assim, eu não vou estar. Não me procure em lugares onde esses princípios não são praticados. Diga, isso é sério? Fala, isso é sério? Olha só, se não há aplicação desses princípios de Mateus 28, essa igreja não é uma igreja que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Então quando ele diz, portanto ide, ele não está perguntando se você quer. Ele não está dando a você a opção de dizer, Deus, não sei se eu quero. Não, ele está dizendo, você quer ser cristão, você quer me seguir, você quer tomar a sua cruz e me seguir, então você precisa ir. Você precisa ir e fazer discípulos. E como é que nós fazemos discípulos? Aí ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nós temos uma festa lá, 3 grandes festas num dia só, são as 3 grandes festas. Que festas são essas? Primeiro, festa das águas. Festa das águas. Naquele dia nós batizamos todos que precisam ser batizados nas águas. É a festa das águas. Então nós fazemos uma festa linda. Depois nós fazemos a festa da aliança. Porque o que nós fazemos? Você vai se batizar, traga o papai, traga a mamãe, traga o tio, traga o cachorro, traz o papagaio, traz a casa toda. E quando eles vêm, nós aproveitamos para jogar a rede, irmãos. Porque nós não pescamos de vara. Nós não pescamos, porque quando você está pescando de vara, você depende de um peixe, está com fome. Mas quando você vai com rede, tem pescador de rede aqui? Se você está lá com uma varinha, você depende do peixe. Se ele estiver com fome, ele vai lá e belisca. Mas quando você vai com rede, até quem não está com fome vem junto. E aí é interessante porque nós jogamos, lançamos a rede e muitas pessoas são salvas. Depois nós temos a festa do Espírito Santo. Irmãos, é um grande derramar do Espírito Santo. As pessoas que foram batizadas, elas recebem o poder do Espírito Santo. Pastor, mas por que você faz isso? Porque eu creio no que Jesus nos mandou fazer. Então se ele disse, vão e façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz assim, ensinando-os. Ele não disse pregando, ele disse... Então ele tira a palavra pregar, que é querigma, anunciação de boas novas, e ele coloca a palavra didáskalos, que quer dizer ensino. Ou seja, discípulo você não faz com pregação. Irmãos, eu estou tão feliz de ter chegado aqui e encontrado essa igreja se movendo assim. E eu mandei para o pastor, eu falei, pastor, qual é a proposta? Ele falou, pastor, discipulado, pequenos grupos. Eu falei, meu Deus do céu, isso vai gerar uma revolução. Irmãos, nada me alegra mais de ver uma igreja se movendo dentro dos princípios do reino de Deus. Então eu falei, meu Deus do céu, está acontecendo uma revolução no Ariston, vai acontecer em toda Carapicuíba, daqui a pouco tem essa igreja em todos os bairros dessa cidade. Irmãos, isso vai virar um grande rio fluindo dentro desta cidade. Mas olha, os alinhamentos, eles vão acontecendo, a gente pega a palavra e a gente aplica o que a palavra está dizendo. Então quando diz, irmãos, Paulo ele cita 3 categorias de homens, não é? Ele fala primeiro do homem natural, ele fala do homem carnal e ele fala do homem espiritual. Tá, eu vou seguir dentro da dinâmica que o Espírito está gerando. Nós temos em Efésios capítulo 4 verso 11,
5 ministérios. Quantos ministérios? 5 ministérios. Eu não sei, projeta aqui, pastor. Projeta Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo designou uns para, outros para, outros para, outros para, e outros para. Muito bem. Nós temos aqui quantos ministérios? 5. Vamos ver para que serve esse ministério? Porque esse ministério, ele não é para interesse próprio. Esses 5 ministérios, ele não é para alguém, né? Eu me sinto na liberdade de dizer isso aqui, porque o que nós vemos são pessoas envaidecidas porque tem um título. Qual a diferença? É que isso aqui não é título, irmãos, isso aqui é função respaldada por uma unção. É mais do que título, é mais do que alguém dizer eu sou apóstolo, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, irmãos. Eu lá na igreja, eu faço assim, quando a igreja começar a ser perseguida, os homens começar a correr atrás da igreja, dizendo aqui você não prega mais, aqui você não canta mais. O que eu já fiz? Eu não me visto como pastor, bispo, apóstolo, não. Eu fico lá igual todo mundo, porque se entrar na minha igreja e falar, vamos começar a matar todo mundo, e vamos começar pelo pastor, aí a igreja inteira vai se levantar, porque a igreja inteira foi treinada, irmãos, para ser esses 5 ministérios. Pastor, mas por que isso? Pode passar o versículo seguinte, porque o texto diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, aleluia, para quê? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, irmãos. Eu quero declarar que os 5 ministérios estão sendo liberados sobre esta igreja. E você acha que o pastor, que a pastora vai ficar, ai que ciúmes? Não, ele quer mais é ver mesmo. E por que nós precisamos que esses 5 ministérios estejam fluindo sobre cada um de nós? Porque olha só, Jesus ele foi lá falar com Nicodemos, em João capítulo 3, ele fala, Nicodemos, importante é nascer de novo. Aí o Nicodemos ficou olhando para Jesus com cara de paisagem, dizendo, não entendo o que você fala. Aí ele prova que ele não entende quando ele diz o que, pastor? Quando ele diz assim, como pode eu já velho voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus diz, Nicodemos, não dá para falar de coisas espirituais com homens naturais, porque eles não discernem nada. Agora, o apóstolo Paulo, acho que em 1 Coríntios 2 e 3, ele vai dizer assim, olha, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como criança, eu dei leite para vocês. Paulo está falando, eu tenho uma feijoada para servir, mas eu não pude servir ela, porque quando eu encontrei vocês, vocês eram carnais. Paulo está dizendo, vocês não são naturais, vocês nasceram de novo, mas não têm maturidade para lidar com feijoada. Então eu precisei falar com vocês como homens carnais. Aí Paulo disse, porque o espiritual por ninguém é discernido e discerne todas as coisas. Irmãos, eu creio exatamente isso, que cada um aqui, vocês vão sair daqui entendendo cada ministério desse. Por exemplo, se você estiver diante de uma pessoa natural, qual é o ministério que precisa fluir? Uma pessoa natural, ela não entende o que um pastor fala. Uma pessoa natural não entende o que um profeta, um apóstolo, um mestre fala. Ela precisa de um evangelista. Então o primeiro ministério que a gente, quando você encontra alguém que ainda não nasceu de novo, não vá para ele profetizando, que ele não vai entender nada. Jesus ele disse, né, olha, mas quando vier o Espírito, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Você já imaginou pegar um traficante na boca
e falar para o traficante, porque a gente está falando de evangelismo, pegar um traficante e falar, você vai para o inferno, rapaz, se você continuar no tráfico, para ele não faz sentido. Porque para ele, o pecado que condena ele não é o tráfico. Para a prostituta não é a prostituição. O que condena um pecador, o que leva alguém para o inferno é o pecado de não crer em Jesus. Jesus disse exatamente isso, do pecado, quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, não dos pecados, do pecado de não crer em Jesus. Então, nós como igreja, queremos manifestar a multiforme sabedoria de Deus, nós precisamos ter o discernimento do Espírito para saber diante de quem eu estou. Qual é o tipo de ministério que precisa fluir aqui agora? Se a pessoa natural não nasceu de novo, essa pessoa não precisa de um pastor, não precisa de um apóstolo, não precisa de um profeta, ela precisa de um evangelista. E a linguagem do evangelista é legal, né? Arrependei-vos. Vem cá, deixa eu falar para você, Jesus te ama. Ele tem um plano para você. Sabe, você não pode continuar assim sem conhecer Jesus. É o evangelista. Nós estamos, irmãos, eu cheguei lá em Paraguaçu Paulista, 500 quilômetros daqui, para plantar uma igreja. E quando eu entrei no salão que eu tinha alugado, depois de alguns meses, eu encontrei um homem lá pintando. E eu entrei e ele falou assim, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E ele olhou para mim, disse, o que você está fazendo aqui dentro? Isso aqui não pode entrar assim não. Eu falei, não, eu aluguei aqui. E ele falou, você é o pastor que veio de São Paulo? Eu falei, eu sou o pastor. Ele falou, olha pastor, se o senhor precisar de um evangelista, me chama. E eu fiquei pensando, eu vim aqui para essa cidade porque não tem evangelista. Mas por que não tem evangelista? Porque eles estão confundindo o púlpito lá de fora com o púlpito da igreja. Eles estão optando por pregar na igreja. E irmãos, evangelista, ele prega, ele não ensina. Ele prega e ele gera ativação na igreja do ministério de evangelista. Pronto, aí ele foi, evangelizou a pessoa, ganhou a pessoa para Jesus. E agora, aí ele pega e faz assim, vem cá, agora eu vou levar você para o meu pastor cuidar de você. É como se a ovelha tivesse dado cria e colocasse para mamar em outra. Ovelha sadia dá muita cria, sim ou não? Agora você não pode ficar pegando ovelha que você gerou, botando para mamar em outra mãe. Se você gerou, você precisa ter os nutrientes para cuidar dessa ovelha. Tá, pastor, então eu ganhei para Jesus. Qual é o ministério depois de evangelista? Pastor. Então aqui já não é mais o evangelista, eu já ganhei você para Jesus. Agora aqui vai ser o pastor, porque o pastor consolida. O pastor, ele vai ministrar o coração daquela pessoa com uma unção pastoral de consolidação. Pastor, eu estou consolidando ele, então agora você vai para a edificação. E na edificação é um profeta. Depois que você edifica, agora você senta, porque é hora de aprender. Mestre. E depois que você ensinou, o que você faz? Envia. Agora você consegue imaginar essa igreja, toda essa igreja, fluindo nos 5 ministérios? Quem consegue imaginar isso aqui? E eu sei que vocês viverão isso em nome de Jesus, porque, irmãos, uma igreja em célula, uma igreja que discipula, é um ministério na mão do povo. É o povo sendo treinado para ganhar, edificar, consolidar, treinar e enviar. Amém? Então olha só, olhando para o
ministério de Jesus. Vamos olhar para o ministério de Jesus para a gente fazer igual. Sabe? A gente vai fazer igualzinho o ministério de Jesus. Irmãos, eu estive em 2016 em Santarém, na igreja do pastor Abe Uber. Eu fiquei assustado, irmãos, quando eu cheguei lá e eu vi um Tadel com 15 mil pessoas. Um culto de treinamento de 1h10. 15 mil pessoas sendo treinadas para invadir a cidade. Irmãos, eu aqui em São Paulo quase morri com uma igreja de 40 membros. Cheguei em Santarém, nós fomos abastecer o carro. Aí o frentista olhou para nós e falou: ih, vocês têm cara de que veio para a conferência aqui. Eu falei: nós viemos. Ele falou: rapaz, que bênção, pega tudo que vocês podem. Vocês são da onde? Somos de São Paulo. Pega tudo que vocês podem e leva para lá. Eu sou líder de 80 células. Aí eu peguei e falei: hã? E você ainda trabalha? E você ainda trabalha, rapaz? Ele falou: pastor, não dá tempo. Eu com 40 membros, já não sabia mais o que era carteira assinada e estava morrendo, irmãos, debaixo de uma igreja muito pesada. Aí eu olhei aquilo e falei: meu Deus, Deus me deu a honra, irmãos, de no dia que eu estava lá, morreu uma irmã da igreja. Aleluia. Não, irmão, não foi Deus. Aí ó, já estão pensando: esse cara é folgado. Não, morreu, pastor, naquele dia uma irmã da igreja. E o funeral? O funeral era assim, ó, um carro de som da igreja na frente, o carro da funerária e uma fila interminável de carro, e uma canção tocando, irmãos, e os irmãos dando glória no carro. Eu falei: meu Deus do céu, lá morre, a gente faz mesmo ali mesmo, já libera o corpo, em nome de Jesus, manda. Sabe, mas você vai vendo essas coisas e fala: meu Deus do céu. Irmãos, e eu me lembro do dia que falaram dele. Eu estava sentado numa mesa com vários pastores de São Paulo e eu estava comendo. Alguém falou: essa igreja se reúne num estádio lá. E é bem isso, irmãos, é cores para todo lado. Aí eu tô lá, irmão, sentado. Vocês já ouviram falar do Junta Panelas? Já? Quem já ouviu falar do Junta Panelas? Já? Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. O pessoal lá, pastor, abriu um buraco na terra e colocou uns peixes para assar. Eu falei: gente, se fosse beira de praia, seria com Jesus. Irmãos, daqui a pouco começa a chegar irmãos de todos os lugares com panela na mão, tudo querendo ter comunhão, irmãos. Aí eu olho quem vem: Luciano Subirá no meio desse negócio. Falei: olha, Luciano, desculpa, hoje você não vai comer não. Você vai responder algumas perguntas que eu tenho para fazer para você. Irmãos, é impressionante. Por quê? Porque eles entenderam, irmãos. Irmãos, depois que eu conheci Jesus, deveria ser assim. Eu não sei mais o que é peso, eu só sei o que é responsabilidade. Porque igreja não é peso, igreja é só responsabilidade. O teu ministério não pode ser peso, o teu chamado não pode ser peso, tem que ser responsabilidade. Então vamos pensar no ministério de Jesus. Já estou caminhando para o final. Quando Jesus aparece aos 30 anos, ele aparece aonde, irmãos? No templo. Imagina Jesus pensando: vou montar meu time, montar o meu Barcelona. Para o time ser bom, eu vou entrar no templo e vou escolher os melhores lá. Jesus foi para o templo para escolher gente para andar com ele? Não. Jesus aparece no deserto, na igreja do João. E o João está lá pregando, pregação dura, pesada. Raça de víboras, até quando? E ele está pregando. Daqui a pouco ele levanta os olhos e ele vê Jesus vindo. E ele diz: não, aquele não é a raça de víbora. Aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus está sendo inserido no ministério, irmãos, por João. E quando Jesus chega, ele fala: João, me batiza, João, me batiza, me batiza. Eu estava conversando com o irmão ontem, e ele falando: então, pastor, eu estou esperando sentir para batizar. Eu falei: você vai para o inferno.
Falou, nossa, pastor. Eu falei, pois é, batismo não é sentir, é obediência. Batismo é você dizendo para as pessoas que estão vendo você se batizar, eu reconheço Ele como Senhor e Salvador. Se você está dizendo que entregou a vida para Jesus e ainda não sentiu de batizar, você vai para o inferno. Para agora, em nome de Jesus. Irmãos, sabe, Jesus está vindo e está dizendo, eu vou mostrar para vocês como é que acontece a coisa. E ele vai lá, é batizado. Depois que ele sai de lá, irmãos, a gente pensa, ele vai para o ministério. Não. Ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, para ver se serve para o ministério. Então tem gente que está aqui e não entende, pastor, por que tanta aprovação? Eu estou fazendo tudo que Deus me mandou fazer, pastor, eu estou amando essa conferência Impacto, pastor, mas a minha vida está, olha, pastor, fique tranquilo, fique tranquila, o diabo nesse inteirinho vai te oferecer para você transformar a pedra em pão, ele vai querer que você se mate, ele vai querer te oferecer poder, fama, glória. Fique com Jesus. Continue amando Jesus e dizendo na cara do diabo, eu fico com Jesus, eu fico com Jesus, eu fico com Jesus, porque a aprovação ministerial está chegando. Bom, Elias já estava caminhando lá para o ministério, daqui a pouco sofre um acidente, perde um pulmão, fica todo estrupiado no hospital. E aí eu saí do hospital, me recuperei, né? Não, um pulmão não dá mais jeito, só tem um, porque eu pregava igual o Marco Feliciano. Marco Feliciano tem 2 pulmões, Deus falou, vou tirar um, filho, você pregar igual você, igual eu te chamei para pregar. E aí agora eu prego igual Elias mesmo, tá tudo certo, aleluia, glória a Deus. Mas eu me lembro, eu estava com um pastor de Osasco, numa clínica de recuperação, eu cuidando de dependentes químicos, e nós estávamos no mato caçando ovo de gansa, para ter mistura para os internos. Então a gente estava lá no meio do mato caçando os ovos de gansa, meu Deus, onde é que essa gansa botou? E a gente procurando, aí chegou uma hora que eu falei, eu vou me desabafar com ele, estou aqui sozinho com ele, né? E ele vai entender. E eu abracei ele e falei, pastor, deixa eu te falar uma coisa, pastor, por que eu estou sofrendo tanto? Pastor, eu oro pelas pessoas, elas são curadas, são transformadas. E o pastor está, meu filho, pastor, não está sendo fácil, a luta está muito grande. Ele falou, filho, vem cá. Aí eu falei, meu Deus, vai vir uma revelação pesada, tipo aquela do Anderson, Vini. Vai vir uma revelação pesada. Aí ele me abraçou assim, pastor, botou a mão no meu ombro. Ele falou, Elias, tá vendo aquele trilho? Eu falei, tô. Ele falou, então, tá vendo aquela escada? Eu falei, tô. Eu falei, meu Deus do céu, vai vir uma revelação pesada. Ele falou, tá vendo aquela casa? Eu falei, tô. Ele falou, então, lá dentro tem um monte de homens que precisam ser cuidados. Aí eu achei que ele me entendia. Eu achei que ele me, sabe? Aquele pastor sabia, é só o processo de maturidade. É só o processo, é só o que ele precisa passar, porque senão ele não chega no lugar preparado do jeito que Deus quer que ele chegue. Então é assim, Jesus ele vai para a igreja do João, ele é batizado, aí a Bíblia diz que acontece 3 coisas poderosas lá na igreja do João, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus sai da água, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba vem sobre Jesus, e uma voz no céu dizendo o quê? Esse é o meu filho em quem eu tenho muito prazer. Pastor, mas por que você está falando isso? É só a preparação, meu filho. Depois dessas 3 coisas, céus abertos, o Espírito Santo sobre ele, e a voz dizendo o quê? É o meu filho em quem eu tenho muito prazer. Aí vem o Espírito Santo, pega Jesus e leva Jesus para onde? Para o deserto. 40 dias com fome. Ah, meu Deus, quem vem? Eu não sei se já aconteceu isso de você. Eu já fiz isso na minha casa. A prova era grande. Botei 2 cadeiras. Falei, Jesus, o senhor senta em um, eu sento em outro, vou conversar com o senhor. Irmão, quem veio? O diabo.
Eu falei, mas o camarada é abusado, irmão. Me lembro até hoje. Rapaz, tinha um evento para acontecer e eu pedi em Deus dar graça, porque não dá para acontecer do jeito que está. Irmão, daqui a pouco eu vi assim, uma sombra enorme assim, se levantando dentro da casa. Eu falei, cadê Jesus? Eu chamei Jesus, a cadeira é para ele. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava com fome, e o diabo veio e disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus. Irmão, eu estou falando sobre chamado, eu estou falando sobre célula, eu estou falando sobre discipulado, eu estou falando sobre maturidade, eu estou falando sobre crescimento. Porque uma igreja que entra na proposta que o pastor Guilherme está trazendo aqui, é uma igreja que vai ser testada, é uma igreja que vai ser orientada, dirigida, ela vai passar pelo processo de maturidade, mas vai crescer, porque ela está no caminho certo. Aí o diabo veio, viu que Jesus estava com fome e disse o que para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Você imagina Jesus ouvindo o diabo dizer isso e ele lembrando do que o pai disse? Poxa, diabo, chegou atrasado. Você está vendo? Eu ainda estou molhado, ó. Eu não sei se tem alguém que está entendendo aqui. Você não é mais o mesmo depois que você se molha na água. Você não é mais o mesmo depois que você está todo encharcado. E o diabo vem e fala, ei, se você é o Filho de Deus, você chegou atrasado, rapaz. Se você tivesse chegado antes de eu ter me molhado, talvez eu teria alguma dúvida, mas agora, ó, eu estou encharcado, molhado. Aleluia, aleluia. Eu quero que você celebre nessa noite, porque você está molhado. Você, o diabo não te encontrou no momento que ele queria, encontrou depois que Deus te escolheu, depois que Deus te escolheu, depois que Deus te escolheu. Aí o diabo disse, não é, transforma a pedra em pão. E Jesus respondeu o quê? Ele respondeu assim, ó, porque uma igreja madura, aleluia. Ele respondeu, está escrito. Ele não respondeu primeiro, nem só de pão viverá o homem. Ele respondeu primeiro. Você sabe como é que chama isso? Memorial de fé. Eu construí, diabo, um memorial de fé aqui. Até parece que o que você está falando é verdade, mas não é mais verdade do que o memorial de fé que tem dentro de mim. E o meu memorial de fé diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí se o diabo perguntasse, então me dá uma referência, ele diria, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E diabo, não é porque não falta pão, não falta dinheiro, não é sobre isso. É porque ele não falta, é porque ele, irmãos, aí o diabo fala, não dá para pegar no físico, leva ele para a alma, um teste da alma. Não está pesado, está difícil ser salvador, não é difícil? Eu imagino, rapaz, você está debaixo de pressão, rapaz, então vem aqui, leva Jesus a um lugar muito alto e diz, se joga daqui, por que você não morre? Se mata, rapaz. Aí Jesus diz o que? Está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Não tenta... Aí o diabo fala, aí, ó, não deu para pegar na alma também, mas eu vou pegar ele no culto. Não deu no físico, não deu na alma, mas eu pego ele no espírito. Aí ele pega Jesus e leva Jesus para o monte, e ele diz, está vendo, ó, poder, fama, glória, eu te dou, se prostrar e me adorar. Aí Jesus disse o quê? Está escrito, somente... Meus irmãos, eu estou falando para vocês aqui, construam um memorial de fé,
onde foi nosso pós-encontro, e eu disse: gente, eu vou dar um método para vocês. Que método, pastor? O método está em Salmos capítulo 119, verso 11. Está escrito o quê? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Qual é o método, pastor? MMP. Primeiro, memorizar a palavra. Segundo, meditar na palavra. E terceiro, praticar. Agora Jesus venceu. A Bíblia diz que o diabo foi embora e os anjos do Senhor vieram servir. É tão bom quando a gente está no ministério e a gente vence uma atmosfera infernal. De repente os anjos descem, vêm servir a gente. Fala: está aqui, ó. Ainda bem que você permaneceu, ainda bem que você prevaleceu, você não desistiu. Aí a Bíblia diz que sai Jesus dali. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, acho que verso 17. Eu não sei tudo, né? Mas a gente vai tentando aqui. É isso. Mateus 4, verso 17. Pode projetar aqui para mim? Olha lá, olha lá. Gente, o pessoal aqui é rápido demais. Vamos juntos? 1, 2, 3. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Carapicuíba, arrependei-vos, porque é chegado, aleluia, o reino chegou. Você vai entrar na tua casa e você vai dizer: família, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que isso nos ensina? Primeiro, Jesus tinha uma mensagem. Você não pode se batizar e a vida cristã. Eu falei para o rapaz, batismo não salva, mas condena. Ele falou: ai pastor, você é tão confuso. Pastor, se o negócio não salva, como que condena? Eu falei: pois é, você não é salvo porque você se molhou. Você não é salvo porque você se batizou. Ele disse: pastor, então peraí, eu não sou salvo porque... Não, você é salvo porque você crê em Jesus. Mas se você não cumprir os mandamentos, você pode ir para o inferno com Jesus na mente, mas nunca no coração. Agora, olha só, queridos, Jesus, ele tinha uma mensagem. Segundo, depois que ele aparece pregando a mensagem do reino, ele vai chamar para andar com ele quem? Pessoas. Olha só, aqui ainda no capítulo de número 4, foi a última mensagem que eu preguei aqui, da vez que eu vim. Verso de número 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes. E Jesus disse o que para eles? Come on, please. Segue-me, porque a partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Primeiro, Jesus tinha uma mensagem. Depois ele vai juntar 12 homens. Ele vai treinar 12 homens. E o que é interessante é que ele opera no meio dos 12 em níveis. Ele tem 12, mas tem lugar que só vai com 3. E só tem um que senta do lado dele e reclina a cabeça no peito dele. Ele tem 12, mas não é os 12 que cabem em lugares, porque tem lugares que só cabe ele mais 3. E tem coisas que ele só fala para um. Então nós aprendemos alguma coisa, que o discipulado, ele não é em grupo. Ele funciona em grupo, mas ele também precisa ser individual.
A Bíblia diz que ele está lá pregando para a multidão, e a multidão vai comprimindo, e ele vai entrando para dentro do mar. Aí a Bíblia diz assim, que de repente ele vê 2 barcos parados, ele pula dentro de um barco. E quando ele pula dentro de um barco, Pedro está lá, aquele mesmo Pedro que ele chamou, vem andar comigo, está lá lavando as redes. E a Bíblia vai dizer assim que o barco era do Pedro, e ele termina de falar para a multidão, aí ele olha para o Pedro e diz, vamos para águas profundas. O que nós aprendemos? É que discipulado é água profunda. Esses dias eu encontrei um amigo meu, que nós nos formamos juntos no Seminário Teológico Batista, e ele me disse, pastor, eu estava olhando seu Instagram, pastor, o senhor é profundo na mensagem, mas o senhor vai para o Instagram com uma mensagem tão rasa. Eu falei, meu filho, Jesus tinha palavra para a multidão, e ele tinha palavra para discípulos. Eu posso falar com alguém que é raso, eu falo do raso, mas eu posso pegar alguém e levar lá para águas profundas, e lá eu vou falar sobre coisas com ele, que se eu falar para a multidão não aguenta. Então ele tinha uma mensagem. Esse é o caminho que Jesus faz para iniciar o ministério dele. Primeiro, uma mensagem. Depois, ele junta 12 discípulos. Ele começa a treinar esses discípulos. E aonde é que ele treina esses discípulos? Na igreja? Não. Ele treina esses discípulos na sociedade. Diga, primeiro, mensagem. Diga, segundo, discipulado. Diga, terceiro, treinamento. Tem que ter treinamento, irmãos. E Jesus vai treinar os discípulos. Aí a Bíblia diz que teve um pai que estava lá com seu filho endemoniado, pastor. O menino caía no fogo, caía na água, o menino babava, o menino distorcia. Aí o pai do menino disse, bom, se esses homens andam com Jesus, eles fazem a mesma coisa que Jesus faz. Então ele pega o filho dele e coloca na mão dos 12. E fala, tá vendo? Olha só. O menino cai, o menino baba, o menino se torce, e os discípulos estão lá tentando fazer o quê? Expulsar o demônio do menino. Eu imagino os 12 junta no menino e grita, sai. E o diabo olha. Aí vem outro e fala, você fez errado. Não é só um sai, é 3. Então vamos lá, vem então outro, próximo, sai. E o diabo, aí vem outro e fala, rapaz, você fez errado. Tem que ser de um jeito, você precisa de entonação vocal. E eles vão lá, irmãos, passam os 12 tentando expulsar, e não acontece nada. Sabe o que o pai faz? O pai tira o menino da mão deles e leva até Jesus. E olha, o pai fez questão de denunciar eles. Eu levei para os teus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio do menino. Jesus disse, geração incrédula, difícil. E os discípulos lá de longe olhando. E agora, vamos ver gente, se vai funcionar. Irmãos, acredite, o diabo fez na presença de Jesus a mesma coisa que fez na presença dos discípulos. Caiu, babou, se jogou, se torceu, mas quando Jesus repreendeu o demônio saiu. Aí a gente aprende uma coisa: não permita que a bagunça que o diabo pode gerar fora gere aqui dentro. Não se impressione com o que o diabo, irmãos, por favor, entenda isso aqui. Não fique perturbado com a bagunça que o diabo pode gerar aqui fora na tua casa. Não permita nunca que isso te impressione mais do que aquilo que você carrega. Irmãos, os discípulos lá longe olhando e dizendo: rapaz, você viu? Funcionou com ele. Nunca pare no que deu errado. Os discípulos chegaram perto de Jesus desconfiado. O pai denunciou a gente, mas eles disseram exatamente isso aqui: Jesus, por que com o Senhor deu certo e com a gente não? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus disse: é porque tem demônio que só sai
com jejum e oração. Aí os discípulos, imagina, irmãos, eu gosto de conjecturar, os discípulos dizendo para Jesus: Jesus, é porque o demônio era poderoso, é? Ele disse: não, filho, é vocês que eram fracos. Porque tem gente orando muito para tentar aplicar a oração no diabo. Tem gente jejuando todos os dias pensando que o jejum é para mudar o diabo. Não, o jejum é para mudar você. A oração é para mudar você. Os cultos aqui é para mudar a gente. Não é porque o diabo é forte, é porque nós precisamos buscar a autoridade dos céus para que possamos repreender demônios por aí. Então Jesus foi treinar os discípulos no meio da sociedade. E por último, em Mateus 16, 18, ele disse: vem cá, gente. Vem cá, gente. Olha o discipulado, pastor, eu acho isso maravilhoso. Gente, vem cá, vem cá. O que a multidão está dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que o senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o senhor é só um profeta, outros estão dizendo que o senhor é ele. Mas me fala uma coisa, tá? Não tem problema a multidão pensar errado de mim não, gente. O discipulado é poderoso. Porque você nunca vai, sabe, Jesus está olhando e ele está perguntando para os discípulos: o que a multidão está dizendo? Aí os discípulos falam, eles estão pensando um monte de coisa do Senhor. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Você percebe? Se eu fosse você, eu falaria para o pastor: pastor, esse negócio do discipulado, eu quero entrar nesse negócio de cabeça, porque eu não quero ser multidão, pastor. Eu não quero só ser mais um no meio da multidão. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero andar como Jesus andou. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro levanta a mão e toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus: é isso, Pedro, você acertou, Pedro. Irmãos, é tão bom quando você é discípulo e quando você entende de fato quem é Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu também te digo, sabe, Pedro, que tu és Pedro, pedra pequena, pedra pequena, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Irmãos, eu estou dizendo para você: venha para a igreja sabendo quem é essa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Chegou a hora de nós começarmos a sair por aí chutando as portas do inferno, chutando as portas do inferno. Na minha casa não tem porta infernal que continue de pé. No meu ministério, no meu trabalho, não tem porta infernal que continue de pé. Aí é legal, porque chega uma hora no treinamento que Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: a seara é grande. Mateus capítulo, acho que 9. Mateus capítulo 9. Ó, verso 35 ao 38. Olha isso aqui, pastor. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Percebe? Você tem que parar de ficar tentando ensinar o evangelho na empresa. Lá prega, porque lá você é evangelista. Na sinagoga você ensina. Então ele pregava e ensinava, pregava e ensinava. E olha isso aqui, ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino e ele curava todos os doentes de enfermidades. Vendo ele as multidões, olha isso aqui, cara, eu acho isso aqui poderoso. Olha isso aqui, o texto é assim, ó:
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem. Sabe o que Jesus está ensinando? Você não pode ser pastor de púlpito só. Você pode ser pastor lá na sociedade também. Irmãos, o problema é que a gente ainda acredita que a igreja é feita de ovelhas. Aí a gente fica ao rebanho. Não. Se a nossa igreja for uma igreja de ovelhas, é uma igreja fraca, que não tem orientação. Eu falo para as pessoas: meu irmão, você entrou por aquelas portas, eu já fico pensando para onde eu vou mandar você, porque eu vou transformar você de ovelha a discípulo, de discípulo a líder. Nós temos um plano de crescimento para você. Nós vamos aplicar esse plano de crescimento em você. Então você pode até chegar como ovelha, mas você não pode morrer como ovelha. Ovelha, se ela se perder, a gente vai atrás, pastor. Mas discípulo, se perder, ele tem que saber o caminho da volta. O discípulo, ele entra na categoria de filho. O filho pródigo, o pai ficou gritando, pensando: não, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho, aonde é que está meu filho? Não, ele ficou na porta esperando, vai voltar, porque eu sei o que eu coloquei dentro dele. Ele sabe que ele não vai se adaptar lá. Vai chegar uma hora que ele vai cair em si. Quando ele cair em si, eu vou ver ele primeiro do que quando ele chegar. Ele vem pensando que vai falar para mim o que ele pensa, mas sou eu quem vou correr e eu vou fazer o que precisa ser feito. Forte isso aqui. Mas Jesus, o texto diz assim: e então se dirigiu Jesus aos seus discípulos. A quem? Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse assim: olha, gente, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu acho isso aqui interessante, sabe por quê? Porque quando Jesus disse isso, só tinha um trabalhador. Quem era o trabalhador? Ele tinha consciência do que era o trabalho. Ele sabia o que o pai o enviou. Quando a mãe dele esqueceu ele em Jerusalém, junto com o pai, que deixaram Jesus em Jerusalém e voltaram, pastor, foram para suas aldeias, chegaram na cidade falando: cadê Jesus? Cadê Jesus, gente? Aí a Bíblia diz que ela foi nos parentes, falando: gente, Jesus está com vocês, Jesus. Aí ela foi voltando, até chegar em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, Jesus está onde? Com 12 anos, no templo, ensinando e ouvindo, perguntando e respondendo. Aí quando Maria pergunta: meu filho, por que você fez isso com a gente? Ele disse: vocês não sabiam que eu estou na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Você percebe? Jesus, ele já tinha clareza do trabalho que ele precisava desenvolver. Então quando ele diz: a seara é grande, Carapicuíba é grande, Ariston é grande, mas poucos são os ceifeiros. E aí ele dá uma responsabilidade para os discípulos. Qual? Vai lá, orem ao pai da seara, peçam para que o pai da seara envie trabalhadores. É tão bom, pastor, quando nós... O que foi Jesus? Vai lá, Guilherme. Vai lá, Elias. Ora, peça para o pai da seara. Aí a gente vai e ora. Aí quando a gente chega no domingo, alguém entrou aqui: eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero ser discipulado. Pastor, eu quero dirigir uma célula. Pastor, eu quero... Irmãos, é tão bom quando as pessoas que se levantam para o serviço são resposta do que nós oramos ao pai da seara. E eu quero declarar: cada um de vocês que estão aqui é resposta da oração do trabalhador chamado Guilherme. Deus envia trabalhadores. Deus envia trabalhadores. E você entrou para aquelas portas. Você é a resposta de Deus para a oração dele, dizendo: Deus, trabalhadores. Irmãos, essa igreja é uma igreja de trabalhadores. Quando eu cheguei na rua
saiu ali com o carro, eu apontei para Andes e disse: olha lá, Andes, é ali, ó, é ali, um monte de gente trabalhando com bandeira. Eu falei: meu Deus, com bexiga. Eu falei: meu Deus, essa é uma igreja de trabalhadores. Perceba, está aqui no verso 9, ele fala: ore assim, rogue ao Pai, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aí os discípulos vão orar. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. A gente vai encerrar agora. Aleluia. Cadê os líderes aqui? Cadê os líderes que estavam aqui? Eu posso chamar eles? Com todo respeito, cadê os líderes? Cadê os líderes? Sai do seu lugar, venham aqui à frente. Isso. Pode subir aqui, pode subir aqui. Pode subir aqui. Cadê os outros? Tinha mais gente aqui, tinha mais gente aqui. Tinha mais gente aqui, em nome de Jesus. Cadê o povo aqui? Sobe aqui, irmã, sobe aqui, irmã. Irmã, eu te vi ali, viu? Eu fiquei te olhando ali. Deus vai encher a tua igreja. Você vai ver, irmã, você vai ver. Aí olha só o que aconteceu. Jesus, no capítulo 9, no verso 38, ele fala para os discípulos: vai orar. Aí os discípulos vão orar. Aí os discípulos voltam da oração. Aí entra o capítulo 10, verso 1. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de enfermidade. E aí o texto assim, e aí vai começar a falar o nome dos 12. Você percebe? Você nem percebeu. Você orou e quando você se levantou, você era a resposta. Não, Jesus me disse para orar, para ele enviar trabalhadores. Aí eu penso assim: não, ele vai enviar trabalhadores. Aí quando eu me levanto da oração, eu nem sei, mas eu sou exatamente o trabalhador, fruto da oração que eu fiz. Eu só estou voltando para Jesus para dizer para ele assim: Jesus, estou aqui, acabei de orar. Aí Jesus olha e diz assim: agora ó, vão.